Olá, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um texto, o texto de Atos 10:38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. Esse texto, ele tem pelo menos três aspectos, três pontos a ser destacados. Primeiro, que na trajetória de Jesus ministerialmente, assistindo ao povo, ele não fez nada de maneira isolada. Ou seja, ele fez sempre dependendo da ação do Espírito Santo. E é isso que o texto já começa dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. A obra de Jesus aqui na terra, ela foi ungida, ela foi embebecida da ação do Espírito Santo na vida dele. Segundo aspecto, o texto diz: o qual andou por toda parte fazendo o bem. Se a gente olhar de maneira superficial sobre essa parte, a gente vai imaginar que fazer o bem já está incluso tudo aquilo que a gente pode fazer por uma pessoa, inclusive os aspectos espirituais. Mas isso não é o que parece deixar claro o texto. Porque o texto faz uma distinção. O texto diz: andou por toda parte, fazendo bem, e depois diz: e curando a todos os oprimidos do maligno. Então, existe um bem que é diferente do bem que é curar a todos os oprimidos do maligno. O texto parece que está fazendo uma distinção entre um bem que tem mais a ver com aspectos materiais e uma outra questão que é um bem também, que são as questões espirituais, que já está falando de cura. E por que é importante destacar isso? Porque Jesus fez as duas coisas. Jesus curou os oprimidos do maligno, Jesus salvou as pessoas, mas Jesus também fez o bem. Jesus se importou com a necessidade das pessoas, Jesus multiplicou pães, Jesus ficou triste, por exemplo, quando uma viúva ela perdeu seu filho e ela ia viver sozinha, e ele se compadeceu. Houve um coração quebrantado, entristecido por aquela situação. Então, se a gente observar a vida de Jesus, ela não estava numa ação fria de apenas morrer na cruz e só pensando nisso. Obviamente que isso, o morrer na cruz, foi a questão principal que Jesus veio fazer, mas estava embutido na missão dele suprir as necessidades daqueles que estavam passando por carências. E então Jesus, a marca dele, enquanto ainda não tinha morrido na cruz, foi fazer o bem às pessoas. Não apenas ensinando, mas também fazendo benefícios a essas pessoas, sobretudo materiais no que diz respeito à fome, porque as pessoas tinham muitas necessidades. Lembremos que quando Jesus estava pregando há algum tempo em locais desertos e a multidão estava seguindo há muito tempo, Jesus se compadeceu dessas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus fala isso com os discípulos dessa situação, e os discípulos mandam despedir essas pessoas. Mas Jesus disse: não, dai de comer. Então, eu quero chamar a atenção a essa distinção, porque todo esse texto que eu estou citando aqui para vocês é um texto que de alguma maneira tem que se aplicar a nós. E se aplicar por quê? Porque nós, como cristãos, nós temos que ter sempre a consciência de que a vida de Jesus, ela não foi uma vida que a gente tem que olhar e admirar e deixar ela lá num vitral ou num altar. Não. A vida de Jesus foi um modelo a ser seguido. Não nos esqueçamos do que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, versículo 6. Que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então a nossa perspectiva ao olhar a vida de Jesus é sempre no sentido de nós tentarmos imitar, porque nós fomos chamados para ser seus seguidores. E chamando essa atenção do aspecto de imitar, esse texto pode se aplicar a nós. De que maneira? Primeiro, na consciência de que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus também nos ungiu. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos arrependemos, quando nós somos colocados em Cristo, quando nós somos inseridos na pessoa de Jesus, nós fomos ungidos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio sobre nós e veio morar dentro de nós. Então nós já fomos ungidos pelo Espírito Santo
para ter a possibilidade de fazer aquilo que Jesus fez aqui na terra. Segundo, o texto diz que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Volto a dizer, chama a atenção essa distinção dos aspectos. Nós já fazemos comumente essa parte mais espiritual, que é a parte de curar todos os oprimidos do diabo. Com isso eu não quero dizer que todo cristão bota a mão sobre uma pessoa e a pessoa é curada, mas eu estou chamando a atenção aqui realmente do aspecto espiritual. Nós somos aqueles que pregamos, nós somos aqueles que jejuamos pelas pessoas, nós somos aqueles que compartilhamos de uma verdade que pode salvar essa pessoa da condenação eterna. Então, essa parte espiritual, eu sei que a maioria de nós, talvez todos que estejam me ouvindo, já faz. Mas eu quero ainda chamar a atenção para esse aspecto do andou por toda parte fazendo bem. Se você anda por toda parte, ou no seu ambiente de trabalho, ou entre os seus familiares, ou na sua comunidade, e você não faz o bem às pessoas, ou seja, você não serve as pessoas, seja numa xícara de café, seja num prato de comida, seja num trabalho mais assistencial em relação à comunidade, se você não faz nada que traga benefício físico, de vestimenta, ou algo relacionado às necessidades materiais das pessoas que estão ao seu redor, eu quero dizer para você que a sua missão aqui na Terra, como discípulo de Jesus, ainda está incompleta. Você precisa olhar para esse aspecto não como algo secundário, mas como algo que faz parte da vida cristã. Eu quero te chamar a atenção de que você deve se dedicar às boas obras. Obviamente eu não estou dizendo e nem quero dizer que fazer boas obras é o que vai fazer com que você seja salvo. Obviamente, volto a utilizar essa palavra, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas fomos salvos para praticar as boas obras, como diz o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Nós fomos salvos pela graça e fomos destinados para fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós. Então, meu querido, minha querida, você que está me assistindo, se você tem a consciência de que Deus está com você, o Espírito Santo te ungiu, e se você tem já em mente que você pode cooperar na parte espiritual das pessoas, pregando, orando e fazendo qualquer outra coisa que espiritualmente trate a pessoa, também não se esqueça de se dedicar ao aspecto material. E isso não falo de uma pessoa só, porque Jesus fez bem a muitas pessoas. Tomemos muito cuidado com a mentalidade desse século, a mentalidade dessa sociedade que vivemos. A sociedade que temos vivido é uma sociedade que chama atenção e dá possibilidades e estimula as pessoas a viverem um individualismo, aquele aspecto da vida onde as pessoas olham simplesmente para si. E o modelo de Jesus para nós é que nós olhemos para as outras pessoas e sirvamos as outras pessoas. Tá ok? Para terminar esse vídeo, eu quero falar sobre 2 projetos. Não vou falar largamente, porque não é a intenção desse vídeo, mas eu quero chamar a atenção de que você pode se voluntariar, você pode se enganjar em trabalhos que te permitam viver essa parte da sua espiritualidade, a parte de poder servir a pessoa. Eu posso destacar aqui 2. Primeiro, tem o Instituto Ágape, que é um trabalho que é feito lá com o pastor Eliseu, não é aqui em Salvador, é em outra cidade do interior, se não me falha a memória, Itabuna, mas é um trabalho que é aberto para pessoas de várias localidades poderem, de alguma maneira, se enganjar e fazer o bem ao próximo. Você pode se envolver com esse projeto, e tem o projeto Atos 1038, que é o projeto que tem o nome conforme o texto que eu citei aqui no início. Esse projeto Atos 1038 é um projeto que visa evangelizar as pessoas, visa cooperar na salvação das pessoas, no sentido de trazer o evangelho para elas, mas também visa abençoar as pessoas, entregando sopas, doação de alimentos, dos mais diversos, brinquedos, e um trabalho assistencial mais amplo com as necessidades dos pobres e dos necessitados. Esse projeto Atos 1038, assim como o Instituto Ágape, vocês podem ter mais informações
a partir do Instagram deles, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, e a partir daí você vai ter mais informações e vai poder contribuir com esta parte que é tão importante para aquele que diz que serve a Jesus.